toda criança brasileira sonha em ser jogador de futebol. Eu já tive esse sonho, mas eu entendi que eu era ruim demais. E aí eu já fui mudando, virei goleiro. Aí depois vi que também não dava para ser goleiro. Mas você se tornou um jogador de futebol com uma carreira premiada, né? Ganhou a América, né? Um sonho de todo mundo que acompanha o futebol sul-americano. Então você sempre sonhou em ser jogador, se tornou um jogador e ganhou a América, disputou o Mundial. Como que é realizar um grande sonho? Dani, né, algumas pessoas falavam assim, Carlos, né, como é para você chegar no Mundial de Clubes, ser campeão da Libertadores? Eu falo que Deus me deu muito mais do que eu sonhei, porque quando eu era criança, eu não conhecia todas as competições. Hoje meu filho tem 8 anos, ele sabe o que é Campeonato Brasileiro, ele sabe o que é Estadual, Copa do Brasil, Champions League, porque eu falo com ele, sabe? Naquele tempo eu não tinha todas essas informações, mas eu me agarrei em uma visão. Eu vi o São Paulo ser campeão mundial e eu vi eles de luva, camisa lá, gorro. Eu falava, uau, que maneiro isso, eu quero isso aí para mim. É isso que eu quero. E era um Mundial de Clubes. Eu sabia que tinha que ganhar estadual, que tinha que jogar, que tinha que passar por tudo aquilo. Eu nunca imaginei, imaginei. Mas eu cheguei lá, naquele ano da Libertadores, eu sofri uma lesão no quadril. E aquela lesão do quadril dizia assim, talvez você volte. Mas os médicos falavam assim, talvez não estou acreditando que você pode voltar. Mas eu já tinha me convertido fazia mais ou menos um ano naquele tempo ali, foi recente. Legal. Mas eu tomei uma decisão, novamente disciplina. Eu falei, até 2012, ali no início de 2013, eu tinha um caminho que estava me tirando para fora de realizar esse sonho. Porque eu estava andando com más companhias, perdendo noite de sono e quase interrompendo um ciclo no Atlético Mineiro. Mas eu decidi mudar de vida e quando eu decidi tomar, foi de um dia para o outro. Tanto é que a gente saiu de férias. Quando eu me retornei em janeiro, os caras falavam assim, ei, já tá tudo programado, a festa lá. Eu falei assim, não, eu mudei e já tô namorando. Eles falaram assim, isso aí não existe. Substitui aí. Não, foi uma semana atrás que você tava com a gente, mano. Que do nada. Aí ele falou assim, não, tá. Aí teve uns que falaram assim, vou até falar o nome dele porque ele é engraçado, é meu amigo, não tá tudo bem. O Alec Gol. Ele falava assim, cara, eu não te dou um mês. Daí ele falou, não te dou um mês pra você tá com os caras lá, tá de volta, tá com os caras. Daí eu falei, tudo bem, então me observa. Aí deu um mês, deu 2, deu 3, eles viram que nada e falaram assim, poxa, você é um dos únicos cristãos que cumpre com a palavra. Sabe, eu não fiquei feliz por ouvir isso, eu fiquei, na verdade, triste porque poxa, você vê que muita falam que mas não se posiciona. Né? Não se posicionam como tal. Mas eu fiquei feliz por isso. E naquele momento eu fui gradativo. Me alimentei melhor, dormi melhor, casei, evoluiu. E no momento onde estava na minha transição, a transição é quando você tira as muletas, o fisioterapeuta começa a te liberar e você vai começar a fazer trabalho em campo. Eu estava muito forte naquele momento ali. Daí eles falaram assim, caramba, você está pronto para voltar. E nesse tempo eu fui, mesmo de muleta, o que eu fiz que foi de estratégia minha, né? As pessoas falavam assim, quando você voltar a jogar, você vai ter que sair por empréstimo. Daí eu falei, cara, por dentro de mim, não vou sair por empréstimo, eu vou ficar. Então, todos os dias da semana, na fisioterapia, eu continuava chegando mais cedo e saindo depois. E ali eu contribuía no vestiário com os caras, liderando, no dia a dia do clube, conversando com o treinador, com o diretor, contribuindo ali. E eu descia para campo, ficava sentado, analisando e fortalecendo a galera. Chegou um momento onde o Cuca e o diretor, na época, falecido Maluf, disse assim, Carlos, nós estamos vendo a tua importância na equipe, que não é só dentro de campo. Uau. Então, nós queremos não só te dar os parabéns, mas como já deixar certo que nós vamos ter uma renovação de contrato. Que legal. Naquele momento ali. Que legal. E o que foi bacana é que quando eu dei uma entrevista, eu falei para o pessoal da imprensa, se o atleta perceber que ele só tem valor nos 90 minutos, ele não entendeu porque está aqui. Porque você entrega valor em todo momento que você está presente aqui. E isso foi determinante para que eu pudesse ter uma renovação de contrato, ser convidado pelo Cuca para ir para as viagens quando era fora do Brasil, na Libertadores. E assim, é uma coisa muito difícil, porque hoje, eu vendo na parte da gestão,
pro treinador levar um atleta a mais, ele tem que comprar uma briga, talvez, com um conselheiro. Porque o conselheiro quer aquela vaga para levar, talvez, a família dele ou um diretor que quer ir na viagem, mas o Cuca falou assim, não, vou levar mais um atleta... Que não vai jogar, mas que é importante para a equipe. Muito Ele comprou uma briga. Agora, por que ele fez isso? Foi a questão do valor, do posicionamento, você entender quem você é e querer entregar algo a mais. Qual é o jogo que você volta da contusão e retoma ali a carreira, né? Naquele jogo foi... Na verdade, acabou a Libertadores, tanto é que eu celebro lá o título de muletas. E retorno, não lembro se era um jogo contra um Joinville no Mineirão. Não, na verdade foi um jogo em São Paulo. Eu estava na concentração com o Fernandinho, olha só, com o Fernandinho que jogou no Flamengo, hoje ele está no Retrô. E era um jogo, se não me engano, era um jogo em São Paulo. Em São Paulo, não lembro quanto era o time. E foi também nesse momento onde estava saindo a pré-lista do Mundial, cara. Uau. Foi nesse momento. E ali eu fiquei tenso, ligava pro meu irmão e falava assim, será que nós estamos, né? Aí olha que bacana isso. Saiu uma lista falsa. Eu não sabia que era lista falsa. Falei assim, tá vendo? Não tô na lista. Aí comecei a ficar triste e tal, que negócio. Aí ele pegou e falou assim, não, confia, porque eu já vi aqui, não é a lista verdadeira. Daqui a pouco, passa um pouco a mais, sai a lista verdadeira, eu estava na lista, cara. Nossa. Daí eu voltei, estava na lista do Mundial, celebrei muito. Eu falei assim, cara, tô realizando um sonho de criança. Então, o que representa para mim, cara, foi você lembrar que um dia lá você não tinha condições nem de se alimentar direito. Ia pro final do dia lá no Ceasa pegar as frutas, as verduras que sobravam ali para se alimentar e se alegrava com isso. Foi a questão da disciplina, de ir se reinventando, a capacidade de se adaptação, né? Sim. Adaptação da mudança para você vencer. E tudo isso veio à minha memória, né, cara? E celebrei, lembrei da família que esteve sempre comigo nesse lado aí. Então, foi muito gratificante. Legal. Eu vou pontuar uma coisa que o Carlos falou aqui, que é muito, muito importante. Às vezes você está pensando assim, eu quero ser promovido. Eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ter reconhecimento. Daniel, mas o meu sonho é crescer. Mas o que você está fazendo para chegar lá? Ele, contundido, poderia apenas fazer a fisioterapia e voltar para casa. Mas ele passou a dedicar um pouco mais de tempo para confraternizar e conversar com os companheiros de time, para falar com os funcionários, colaboradores do clube, e isso se resume em uma frase: fazer mais do que o combinado, fazer mais do que é pedido. Você quer se destacar? Você quer chegar longe? Então faça mais do que te pediram. Se alguém te pediu uma água, né, pergunte se ela não quer um biscoitinho. Exatamente. Faça mais. O prêmio dele foi continuar no clube e entrar na lista do Mundial. Que o levou a realizar o grande sonho de garoto, né? Que não só jogar futebol, mas disputar um Mundial de Clubes. E, cara, você jogou num grande time do Galo, né? É o time de 2013, campeão da Libertadores, que tinha um cracaço, que é o Ronaldinho Gaúcho. Queria que você contasse o que você aprendeu com ele, como é que era o convívio, o que aconteceu naquela época que você traz para o seu dia a dia. Ô Dani, eu posso pontuar três princípios de todos aqueles que eu aprendi com ele, mas que eu mais percebo hoje que eu preciso estar focado no meu dia a dia e que eu vejo que falta nas pessoas e por isso impede o crescimento delas. Boa. Primeiro, é uma das palavras que a gente mais vê estudos e pesquisas saindo sobre ela, que é sobre a reclamação. Reclamação vai baixar sua energia, impede você de performar, te faz andar em círculos. E tem uma frase que eu gosto muito, que a reclamação é a linguagem do ingrato, né? É verdade. É isso aí. Então, o Ronaldinho, um dia em uma conversa, vou só ilustrar para você entender, mas o Ronaldinho, um dia em uma conversa com os atacantes, e eu sempre fui aquele de querer saber, sabe? Querer saber o que está acontecendo aí, fiquei perto. Não era comigo, mas eu fiquei perto. E ele estava dizendo assim, pessoal, eu sei que vocês estão me conhecendo agora, mas a questão é a seguinte, quando vocês estiverem no ataque, não abrem os braços, não fica pedindo a bola. Se movimenta no espaço. Por quê? Porque eu tenho uma coisa comigo. A preferência do passe é para aquele que está em projeção. Aquele que se projeta. Então, abriu os braços, reclamou, fique tranquilo, você não vai receber. Não vai receber se você é o melhor, se você é o queridinho, é aquele que se movimentou lá, a bola vai estar lá. Aí ele falou assim por último, e tem outra, eu nem olho.
Mas pior ainda. Pior ainda. Então, o que eu entendi com isso? Cara, as pessoas que mais reclamam por falta de oportunidade, tá parado, não tá se movendo. As oportunidades são para aqueles que estão em movimento e se movimentam na direção certa. Eu trouxe esse conceito para a vida. Se você é líder de uma empresa, se você é um colaborador ou se você é um empreendedor e está vendo que não tem oportunidade, comece a pensar aonde você precisa se mover para encontrar os espaços, encontrar as oportunidades. Porque, de fato, tem um lugar ali que, se você se projeta, que as coisas vão acontecer.